É com esse rolinho aqui de autoliberação que eu vou ensinar vocês 3 técnicas imperdíveis para vocês terem mais funcionalidade dos músculos durante o treino. É muito importante vocês entenderem que com o passar do tempo, os seus músculos vão perdendo sim algumas funções contráteis, ou seja, o quão capaz de fazer aquela força ele possui. Então, não perca aqui já essa primeira dica. Você vai apoiar o seu pé em um suporte, aqui no caso eu estou usando uma maca, mas por exemplo, na academia você pode também usar o espaldar, onde você apoia aqui assim dessa maneira. Porque o que eu preciso é que justamente você consiga expor, ou seja, deixar mais aparente essa parte da lateral da sua coxa. Rafa, mas por que a lateral e não a parte de dentro? Porque essa parte de dentro, aqui nós temos poucos músculos tão expostos. Claro que a gente vai ter aqui essa parte do adutor, aquele músculo que faz o fechamento da perna, mas esse vasto, que é o quadríceps, né? Essa parte do vasto, que é a parte de dentro, ela é muito menor que a de fora. Então, o tendencioso das pessoas é ter uma tensão e alguns nódulos de tensão maiores nessa parte de fora. E também essa área de fora é a que gera maior torque, maior força, potência para o seu joelho, em um agachamento, em um leg press. Também aqui embaixo, vocês conseguem ver aqui na minha coxa, tem esse fio que passa, ó. O que acontece? Esse fio, ele é um tendão que une o glúteo a essa parte de baixo da sua perna, fazendo com que toda vez que você tenha essa necessidade de apoio com uma perna só, o seu joelho não venha cair para dentro. É um dos componentes. Então, é importante você expor essa lateral, segura no rolo com as duas mãos, a palma da mão para baixo, e você vai posicionar bem no meio da coxa. A partir desse meio da coxa, você oscila um pouco para baixo, um pouco para cima, evitando sempre essas duas extremidades, tanto próximo do joelho quanto próximo do quadril. Do quadril nós temos a bursa do quadril. Se você ficar vindo até próximo do osso, você pode inflamar a bursa do seu quadril, isso não vai ser gostoso. Do mesmo jeito que nessa lateral do joelho tem a inserção desse tendão. Se você ficar em cima da inserção, você também pode inflamar, não vai ser bom. Então, a dica é, posiciona no meio, oscila um pouco para baixo e um pouco para cima. E fica aqui, ó, 3 séries de 30 segundos, oscilando curtinho, que você vai perceber depois quando for agachar ou fazer um leg, que a perna está mais leve, está mais solta. Então, por que devemos usar o rolinho de autoliberação e não outros materiais? O rolinho é bem importante colocar na sua rotina também por conta da praticidade que ele te traz. Então ele consegue, e a área de contato, ou seja, ele é mais fino. Então ele vai conseguir tocar em músculos que são menores e fazem movimentos mais específicos. Então, por exemplo, no pescoço, no posterior de coxa, a gente tem mais 4 técnicas aqui nesse vídeo que você não pode perder. Então, é importante você ter o rolinho pelo fato da maleabilidade dele também. Então, por exemplo, se eu quiser fazer, né, como eu passei nessa lateral, eu consigo segurar ele de diversas maneiras e ele também se torna muito prático na rotina. Se eu quiser fazer sentado, eu também consigo, certo? Então, automaticamente, diferente de um rolo maior que você tem que deitar no chão e para carregar também é meio ruim, esse daqui é super leve, simples, que você coloca dentro da mochila e você consegue levar para qualquer lugar. Pessoal, e não que o rolinho seja superior a esses outros 2 materiais de autoliberação. É que na verdade o rolinho ele vai atuar de uma maneira diferente. Então aqui você consegue fazer em determinados músculos, neste rolo maior você consegue fazer em outros e na bolinha também fazer em outros. Por isso que aqui no canal nós temos vídeos falando de cada um deles. Nesse segundo exercício, nós iremos usar na cervical. Peço muito cuidado também, porque essa área da cervical não é interessante e esse final acaba não sendo tão efetivo. Então, de novo, nós iremos posicionar o rolo ao meio da cervical e dessa maneira aqui, ó, nessa diagonal, ou seja, essa mão esquerda minha, a palma da mão está para o teto e a outra, a palma da mão está para o chão. O que eu vou fazer? Olhar para a minha direita e inclinar um pouquinho. E eu vou vir aqui, ó, subdesço.
pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. 3 séries de 30 segundos fazendo de cada lado do pescoço. Então, troquei, olho para o outro lado, ó, essa mão aqui para a palma da mão para cima e a outra palma da mão para baixo. Olhei e inclinei um pouquinho e ó, oscilei bem no meio do pescoço. Devagarzinho, sem subir tudo aqui, tá? É só nesse meio aqui mesmo. Nessa terceira técnica você vai utilizar na panturrilha. Por quê? A panturrilha tende a travar demais por conta do esforço que a gente faz para ficar em pé e se manter em locomoção. Então aqui eu irei usar na panturrilha esquerda dessa maneira. Apoio um joelho ao solo e jogo um pé à frente. Com a mão direita, palma da mão pro teto e a outra palma da mão pro solo. E aí eu vou pressionar no meio da batata, todo mundo fala batata, mas é panturrilha, bem em cima desse gordinho aqui, ó. E eu vou oscilar curtinho a partir desse meio também, um pouco para baixo, um pouco para cima, oscilando dessa maneira. Posso fazer em 2 pontos, tanto nessa parte mais gordinha de cima, quanto na parte mais magrinha de baixo. Só que nunca nas extremidades, então nunca vou fazer aqui e nem em cima lá do tendão. É exatamente, ó, nesse meio do magrinho e no meio do mais gordinho. 3 séries de 30 segundos fazendo em cada uma das panturrilhas. Nessa quarta técnica nós iremos usar no posterior da coxa, então eu vou pedir para vocês apoiarem a perna em um local um pouquinho mais alto para que você consiga gerar já um alongamento dessa musculatura. E quando você vier com a liberação, vai gerar um transbordo da liberação dela mesma. Então, com uma das mãos, palma da mão para cima e a outra palma da mão para baixo. E você vai puxar o rolo para cima, nesse sentido, como se eu quisesse dobrar o meu joelho. Fazer força com a mão para que dobre o meu joelho. Só que você vai manter a coxa bem esticada dessa maneira. Então, eu puxei e oscilei bem no meio do posterior de coxa. De novo, nunca nas extremidades de baixo e nem nas extremidades de cima. É do meio da coxa, um pouco para baixo e um pouco para cima. Oscilando curtinho, 3 séries de 30 segundos em cada perna. A quinta técnica é para você que sofre das epicondilites, principalmente a medial. Por conta do excesso da tensão dessa musculatura flexora, em alguns momentos você pode gerar um incômodo também do tendão. Então eu vou pedir para você vir com o dedo médio, com a palma da mão de frente para você aqui e gira o braço para frente dessa maneira. Então apoiou a mão, girou e estende. Pode vir estendendo progressivo. E aí nesse momento você vai segurar no rolinho bem no final onde existem as rodinhas. Porque se você segurar lá distante, automaticamente você não vai ter força. Tem que estar bem próximo do antebraço e a mão próximo dessas bolinhas finais que rolam, para que você consiga exercer essa força para cima e para baixo, justamente próximo do ossinho. Mas veja aqui, ó, você não vai fazer nessa lateral, você vai fazer na frente, com o braço rodado. Então, roda primeiro o braço, vocês vão perceber que vai saltar um gordinho aqui. E aí você vem e oscila em cima desse gordinho até um pouquinho no meio do antebraço aqui assim, ó. Mas nunca nessa parte, ó, de dentro. Não é na lateral, é na parte da frente. Que fique bem enfatizado isso para vocês não se machucarem. 3 séries de 30 segundos em cada antebraço. A sexta técnica vai ser na lombar e é bem interessante porque ajuda a soltar bastante. Mas se você está com muita dor lombar, eu aconselho você fazer no rolo FOM, que é mais robusto e você tem mais capacidade de jogar o peso corporal. Por conta do fato de você ter que curvar a frente para poder soltar. E eu vou te aconselhar a soltar sempre, ó, nessa lateral da musculatura. Vejam aí, ó, bem nessa lateral. Então o que você vai fazer? Segura o rolo com uma mão, palma da mão para baixo, e a outra vai ser palma da mão para cima. E vocês vão puxar no sentido da cabeça esse rolo. Dessa maneira aqui, ó. Curvei para frente, veja aqui minha mão, ó, puxei um pouco para cima, puxei para baixo. E oscilo
curtinho dessa maneira, ó. 3 séries de 30 segundos. Para que você consiga ter cada vez mais, ó, essa capacidade da extensão da coluna. Para quem fica muito tempo sentado, isso daqui é uma maravilha. 3 séries de 30 segundos em cada lado da lombar. Espero que essas 6 dicas tenham te ajudado a ficar mais solto, muito mais leve e que seus treinos rendem mais. Aqui no canal temos outros vídeos com conteúdo de treino, dieta e suplementação. Não deixe de assistir. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe com aquele amigo que está todo enrijecido.